Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula. Na verdade, vai ser um super mini curso sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Atenção, este nosso mini curso, ele será completaço, nós iremos abordar artigo por artigo e eu tenho certeza absoluta que no final do curso você vai ter uma satisfação gigante, você vai ter aquela sensação de realmente ter aprendido. E pode ter certeza absoluta que este curso, este mini curso da Defensoria, ele vai te preparar para qualquer questão de prova aqui do Mato Grosso, da Lei Orgânica da Defensoria. Vem comigo, né? Então vamos lá. Então a Lei Complementar de Mato Grosso 146 de 2003. Hoje nós iremos abordar as disposições gerais da lei, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, artigo 1º ao artigo 5º, né? Beleza, né? Mas e aí, professor? Mas eu tenho que situar vocês, né? Nós temos que fazer o seguinte, né? Professor, como é que é o roteiro da aula, né? Roteiro da aula, né? Então, primeiro, tá? Eu recomendo, tá? Que vocês estudem a Lei Complementar 80 de 1994, tá? 1994. Essa lei orgânica aqui, tá? Ela trata do quê? Da Defensoria Pública da União. Ela trata da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios. Neste caso aqui, define que vai ser a lei orgânica. Ó, a lei orgânica, beleza. E estabelece normas, olha aí, normas gerais para as defensorias públicas estaduais, tá? Nesta aula aqui, que já está gravada, inclusive, eu passo para vocês, né, tá? Os dispositivos, eu trato para vocês, tá? Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? De 1988, né? Especificamente os artigos 134 e 135 da Constituição, tá? Por quê, professor? Esses artigos aqui, ó, 134 e 135, que norteia a Lei Complementar 102, a Lei Complementar 80, né? Beleza. E aí, professor, tá? Então, qual que é a regra aqui, né? Agora nós vamos aqui para o âmbito estadual, tá? O âmbito estadual, tá? Então, assim, pela regra, né? Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, né? Pela regra. A Lei Complementar 146 de 2003, tá? Lei Complementar 143, né? Primeiro, tá? Eu vou abordar para você os termos da Constituição Estadual de Mato Grosso, especificamente, né, os artigos 116 e 117, né, que são os mais importantes aqui, referentes aqui à Defensoria Pública. A gente vai abordar todos esses artigos aqui. Então, essa é a aula de hoje, né? Mas, professor, e o alinhamento? Então, o alinhamento é o seguinte, primeiro, tá? Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Artigos 134 e 135, tá? Depois, professor, ó, estudar a Lei Orgânica 80 de 1994, tá? Principalmente o título, 1, 2, 3, especificamente, tá? O título número 4, né, que trata o quê? Das normas gerais. Terceiro, a Constituição Estadual de Mato Grosso. E, finalmente, nós vamos estudar a Lei Complementar de Mato Grosso, 146 de 2003. Tá? Então, isso aqui é o arcabouço jurídico. Olha aqui, ó. Olha aqui a pirâmide de Kelsen, né? Olha aí os dispositivos, né? Primeiro, a Constituição Federal, a Lei Complementar 80. Claro que a Lei Complementar 80 ela está se referindo à Constituição. A Constituição do Estado de Mato Grosso, ela segue o princípio da simetria da Constituição Federal. E esta Lei Complementar 146, ela segue os dispositivos da Constituição Estadual, da Lei Complementar 80 e, claro, os mandamentos também da Constituição Federal. Tá? Vamos lá, pela ordem, né? Essa aqui, primeira parte, ok.
100% gravado. Agora a gente vai passar essa outra parte aqui para vocês, que é a Lei Complementar 146. Tá? 146. Cara, não tem jeito. Se você seguir essa ordem aqui, ninguém segura você. Você vai saber aí, vai ficar craque, super craque aí, sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública, beleza? Então bora, vamos lá, vamos para a aula, né? Feita essa introdução, né? Então, primeira coisa, nós vamos para onde? Nós vamos para o dispositivo constitucional, que é a Constituição do Estado de Mato Grosso. A Constituição Estadual, ela tem que seguir um princípio chamado princípio da simetria constitucional. Como assim, professor? Nós temos a Constituição Federal, beleza? Então, da Constituição Federal, a Constituição Federal concedeu o poder, né, constituinte decorrente para os estados, ou seja, autorizou os estados a produzirem a sua Constituição. Só que a Constituição estadual não é independente, tá? Não é uma república, é um ente da federação. E esse ente da federação tem que seguir o quê? O disposto na Constituição Federal. Então tem o princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? Replicar o máximo possível previsto na Constituição Federal, aqui na Constituição Estadual. Então vamos lá. Constituição Estadual, artigo 116. A Defensoria Pública do Estado é instituição essencial à função jurisdicional, atuando junto à sociedade civil na orientação jurídica e na defesa de todos os graus e instâncias dos direitos e interesses dos necessitados na forma da lei, né? E aí, professor, várias explicações. Então, aqui ele traz a classificação, né? A classificação da Defensoria Pública. Se você for lá na Constituição Federal, tá? Aqui, ó, na Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal. Se você for lá abrir especificamente, só para você ter uma ideia, né? Só para vocês entenderem, né? Nós temos o título 1º, que são dos princípios fundamentais, né? O título 2º da Constituição são dos direitos e garantias fundamentais. O título 3º é da organização do Estado, ou seja, da União, Estados e Municípios. O título 4º é da organização dos poderes. Então nós temos o que, professor? Nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, 3 poderes. Capítulo 1º, capítulo 2º e capítulo 3º. Beleza, né? Só que nós temos o seguinte, né, professor? Nós temos o capítulo 4º, que são das funções essenciais da justiça. Então, a Defensoria Pública, questão de prova, pertence à função essencial à justiça. É a Defensoria Pública. Beleza, tá aqui, ó. Tá seguindo a simetria. Atuando junto à sociedade civil, na orientação jurídica, olha aí, é o produto dela, orientação jurídica, né? Quando fala orientação jurídica, estamos falando de quê? De advocacia, né? Beleza, né? E na defesa, em todos os graus e instâncias dos direitos e interesses dos necessitados. Então, a Defensoria Pública, ela vai ser o quê? Vai ser o advogado dos necessitados. Professor, o que é necessitado? Necessitado na forma da lei. Então, a lei vai dizer, né, o que é considerado necessitado, né? E aí, professor, qual que é a lei? Na aula de hoje nós iremos trabalhar a Lei Complementar de Mato Grosso 146 de 2003, ele fala que é aquele que é considerado pobre, tá? Aquele que é pobre, que é necessitado. Então, somente os pobres terão direito a essa orientação jurídica, tá certo? Então, a Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional, ou seja, o que é a função jurisdicional? Poder judiciário, tá? Poder judiciário. Professor, quais são as outras entidades essenciais à função jurisdicional? Então, nós temos na Constituição, ó, capítulo, ó, das funções essenciais à justiça. Primeiro, o Ministério Público. Segundo, a advocacia pública. Terceiro, nós temos a advocacia. E quarto, a advocacia, a Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria Pública, ela está no mesmo patamar do Poder Judiciário, aliás, das outras funções essenciais à justiça, tá?
para exercer. Beleza? Bacana, né? Ok. Professor, você falou um cara aí que é o princípio da simetria. Beleza. Ah, você já abordou isso na Lei Complementar 80? Sim, mas a gente vai fazer uma revisão aqui. Por quê? Porque um concurseiro não pode ter o direito de ter preguiça. O cara tem que aproveitar todos os momentos de estudo para quê? Para fixar conteúdo. Então, olha o que diz aqui o artigo 134 da Constituição Federal. Tá? Olha aí, ó. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Beleza. Incumbindo-lhe como expressão, instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa de em todos os graus de jurisdição extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, na forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º, né? Então, de forma integral e gratuita aos necessitados, né? Esse aqui diz aqui o artigo 134. Professor, o que diz esse inciso 5 aí, 74, né? Diz o seguinte, ó, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Então, o Estado proverá o quê? Assistência integral e gratuita àqueles que necessitarem. Aqui, tá isso, né? Exatamente isso. Ó. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Então, exatamente isso, tá? Então, esse aqui é o campo de atuação. Somente aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por quê? Cara, você pega o Poder Judiciário, é caro. Você tem que contratar o advogado. Então, a Defensoria Pública exerce esse papel, né? Tem um parágrafo único do artigo 116. Vamos lá. São princípios institucionais da Defensoria Pública. Princípio da unidade. Significa dizer o seguinte, que só pode ter uma Defensoria Pública. Unidade. Unidade 1. Beleza, né? Segundo princípio, indivisibilidade. O que é isso? Que não pode se dividir. É uma única defensoria por Estado. Ah, professor, mas para melhor gerenciar, nós vamos criar aqui uma lei complementar, tá? Dividindo a Defensoria Pública. Tá? Em duas defensorias públicas, né? A Defensoria Pública que vai atender o nortão do Mato Grosso e a outra Defensoria Pública que vai atender o restante, tá, do estado de Mato Grosso. Não pode, por quê? Porque é indivisível. Por que é indivisível? É um princípio basilar da Defensoria Pública. Então não pode, o examinador vai querer cobrar isso de você. Ah, ele vai criar uma historinha, assim, olha, para melhor, tá? Para melhor gerenciar, para melhor atender os necessitados, aos pobres, os desassistidos, não sei o quê, para ver. Tomou-se a decisão de dividir, né, subdividir, né, de dividir aí a Defensoria Pública em tantas, né? Não pode, por quê? Porque você estará contrariando o princípio da indivisibilidade. Próximo princípio, né? Autonomia funcional e administrativa, né? Professor, o que é autonomia funcional? A autonomia funcional é do seu produto. Tá? Então, ele tem autonomia funcional e administrativa. O que é administrativa? Como é que ela vai se organizar internamente? Então, esses aqui são os princípios da Constituição do Estado de Mato Grosso. Cara, como é que você tem que fazer? Você tem que ter seu caderninho, tem que colocar lá, ó, princípios, né? Eu estou falando aqui para vocês, você tem que estar fazendo as devidas anotações. Tá? Você tem que estar fazendo as devidas anotações. E no final você faz um resumo. É isso aí, assim que você fica competitivo. Então, esses são os princípios da Constituição estadual. Professor, dá uma deixa para a gente. E o que diz a Constituição Federal? Lá diz o seguinte, tá? Lá no artigo 134, parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública. Ó, unidade. Bacana, né? Unidade. Ok, né? Olha só. Indivisibilidade e a independência funcional, tá? Aqui diz autonomia funcional e administrativa, aqui fala independência funcional. Beleza, né? E aí, professor? Aí uma diferença muito grande, tá? Uma diferença muito grande. Observe-se o seguinte, que esse texto, ó, incluída pela emenda constitucional 80 de 2014,
Isso aqui, ela foi incluída o quê? Ó? Essa redação foi dada em 2005, né? Professor, existe uma diferença de independência, de autonomia total, tá? Total, tá? Na autonomia, o poder executivo ditava os limites. Dentro desses limites, você exerce a autonomia. Agora, tá? Agora, independência funcional, não, tá? Independência funcional, olha, ó. Independência funcional, como você vai exercer a advocacia pública, a defensoria pública, né? Quer dizer, independência funcional. Então, você não pode colocar limites, né? Muito importante isso, né? Muito importante. Aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93, lá do Poder Judiciário, inciso 2, e o artigo 96 dessa Constituição Federal. Isso aqui eu explico melhor lá na aula da LC, lá na aula da LC 80. Então, primeira coisa, gente, e aí? Pô, autonomia é diferente de independência. Vale o quê? Vale independência funcional, o que está no texto da Constituição, ó, 2014. Aqui 2005, né, não foi atualizado ainda na Constituição Estadual, mas eu digo para vocês que a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, ele exerce essa independência, né? Essa independência funcional, né? Só para você ter uma ideia da importância disso, né? Teve um momento na nossa história aqui do Mato Grosso, eu falo porque eu sou mato-grossense, sou cuiabano, aí todo mundo sabe disso, e sou bastante militante aqui no meu estado, né? Sempre estou atento aí o que passa no meu estado, tudo que eu posso contribuir, eu estou contribuindo. Teve uma época aí que teve um defensor que começou a entrar na justiça da UTI, eliminar. Cara, isso criou um transtorno gigantesco no estado. Aí o até então governador não gostou, pô, para aí, cara, que é isso, né? Ele foi lá, se tivesse autonomia, ele podia barrar o cara. Para aí. Eu vou limitar a sua atuação, né? Dentro da limitação você faz como quiser. A independência não pode ser sujeita a isso, né? Então, independência funcional. Inclusive o seguinte, isso aqui é um assunto muito importante. Tá? Acompanho a Defensoria Pública há muitos anos, tá? Há muitos anos, né? E hoje a estrutura de independência funcional, então ela tem independência funcional e autonomia administrativa. Tá? Autonomia administrativa ela tem. Por que ela tem autonomia administrativa, não tem independência administrativa? Porque ela está sujeita ao quê? Ela está sujeita aos limites orçamentários. Tá? E quem vai passar o teto para ela? Vai passar o teto para ela vai ser o Poder Executivo. Agora, então essa independência funcional e autonomia administrativa que transformou, que melhorou muito, foi muito importante para a Defensoria. Então, se eu fosse o examinador, se fosse elaborar uma questão de prova, eu ia abordar esse assunto. É um assunto importante, né? Agora, é claro que o examinador tem que estar conectado, né? Beleza, então vamos lá. Ok? Estou fazendo aqui, tá? Estamos revisando aqui o texto constitucional, né? Competindo-lhe. O que é competindo? A competência da defensoria. Vamos lá. Praticar os atos próprios de gestão. Por exemplo, ordenação de despesas, tá certo? Conceder férias, reorganização administrativa e assim por diante. Ó. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Né? Propor a criação e extinção de seus cargos, nos termos da Constituição. Ó. Então, ele tem, quando fala propor a criação e extinção de seus cargos, nos termos dessa Constituição. Né? Ou seja, né? Aqui, quando fala propor aqui, está passando por ele o quê? A capacidade de iniciativa. Né? Iniciativa de quê? De projetos de lei. Ó, projetos de lei. Então, o DG, né, o delegado não, o defensor geral, né? O defensor geral, ele tem a iniciativa de estar propondo leis diretamente para o executivo, para criar e extinguir os seus cargos nos termos dessa Constituição. Uma competência importantíssima. Ó. Eleger seus integrantes de sua administração superior na forma da lei. Professor, qual que é essa lei? A lei a gente já sabe, a lei 146, né? Exatamente essa aqui, né? Que estamos estudando, né? Elaborar o seu regimento interno.
E nós temos aí, finalmente, exercer outras competências de sua autonomia. Então, essas aqui são as competências constitucionais estaduais concedidas para a Defensoria Pública. Tem mais? Tem. Vamos passar todo o dispositivo constitucional aqui, que aí já adianta para vocês, né? Artigo 116A. A Defensoria Pública elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei, né? Proporá dentro dos limites da sua da LDO. Então tá aí, né? Professor, então o que acontece? Aqui tá certo, autonomia. Aqui tem a autonomia o quê? Administrativa e financeira. Quem que vai colocar os limites? Não é independência. Independência não há limites, ok? Não há limites dentro do exercício do seu poder. A quem vai colocar vai ser a LDO. E quem que propõe a LDO vai ser o Poder Executivo. Beleza, né? Ok, mas olha só, tá? Então, você tem que entender que ele tem independência funcional e autonomia administrativa. Ok. Mas e aí, professor, está sujeito ao controle? Sim. Por que está sujeito ao controle? Porque ali cabe recursos públicos. Então, o Constituinte falou o seguinte, olha, apesar que você tem independência funcional, apesar que você tem autonomia, você tem que dever de prestar contas. Você está sujeito à fiscalização. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncias de receita, será exercida pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua lei complementar. Então tá aí para a galera. Então a Defensoria Pública está sujeito aí aos sistemas de controle externo do Tribunal de Contas do Estado e o controle interno. Artigo 117. O que trata aqui? Ó, lei complementar cuja iniciativa é facultada ao Defensor Público Geral. Disporá sobre a organização e funcionamento da Defensoria Pública, observados os seguintes princípios. Então tá aí. Ó, lei complementar. Por isso que é lei complementar. Lei complementar 146. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim, então esse aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento, apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que serve para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773.
Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a lei estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí, que é a lei estadual 04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que eu terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravada e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da Lei Complementar 146 aqui do estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clica aqui embaixo, vem se matricular aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.